Semana passada vimos o Luffy na sua forma completamente gigantificada, o que já serviu como um ótimo aperitivo de como vai ser a interação dele com os gigantes de Elbaf no próximo arco. Mas ele ter segurado um raio contra o Kaido no final desse capítulo como se fosse um deus do raio realmente me surpreendeu, e isso, por incrível que pareça, faz sentido dentro da lógica da física de One Piece, e nessa análise completaça, o review do capítulo 1046 de One Piece, você vai entender por quê. Mas antes, galera, a gente precisa falar sobre essa capa. A gente sabe, normalmente a gente não comenta muito sobre a capa aqui no canal, mas essa precisa ser comentada. A gente vê ali duas silhuetas de duas pernas. A famosa silhueta Kun finalmente apareceu novamente, dessa vez em dobro, lá em Whole Cake Island. Quem será que são essas duas silhuetas? Galera, a primeira opção, vamos tentar aqui já começar um pouco tranquilo. A primeira opção seria a Germa Double Six voltando para tentar salvar os irmãos que tinham ficado presos lá naquele livro do Monte Dor, mas se a gente reparar nas botas dessas silhuetas, elas não casam em nada com as botas dos irmãos do Sanji. Vocês reparem nas botas dos irmãos do Sanji que tem um design bem peculiar, principalmente na parte de trás, que serve como aquele propulsor para eles, né? Tem um redondo, ele tem uma parte mais arredondada também na parte de trás, que definitivamente apareceria se fosse o caso deles serem os donos dessas silhuetas. E por mais que a gente pudesse dizer que uma dessas silhuetas pertenceria ao Judge, que não usa, né? Ou se eu não me engano, ele não usa realmente esse tipo de bota como os irmãos do Sanji costumam usar, mas a gente tem duas silhuetas aqui e nenhuma dessas duas silhuetas está com esse tipo de bota. Então não, galera, não é, muito provavelmente não é a família do Sanji indo salvar aqueles dois irmãos, galera. E aqui resta uma única opção, que já tem até fanfic, que eu esperava muito e já tinha quase que perdido as esperanças disso acontecer, mas sim, muito provavelmente é o bando do Barba Negra aparecendo em Whole Cake, galera. Essa é uma hipótese que já vinha surgindo desde quando o Barba Negra ele disse que iria buscar algo antes que a Marinha pudesse colocar as suas mãos, e a gente não fazia a menor ideia do que poderia ser, porque poderia ser literalmente qualquer coisa, e uma das opções, ali no meio das tantas, seria ele ir até Whole Cake Island para conseguir colocar as mãos no Road Poneglyph da Big Mom. E galera, o Barba Negra ele precisa, mais do que por exemplo ir caçar o Shichibukai ou tentar até recrutar algum Shichibukai ou pegar a fruta de algum Shichibukai que estivesse sendo atacado pela Marinha, ele precisa mais do que tudo dos Road Poneglyphs para seguir adiante. Então fazia total sentido que ele fosse até Whole Cake Island atrás desse Road Poneglyph, que se ele não tivesse em Whole Cake Island poderia estar junto da Big Mom no navio dela para uma proteção, mas pelo visto é realmente capaz dele ainda estar no país. E galera, quem foi buscar esse Whole Cake pode não ter sido exatamente o Barba Negra, podem ter sido alguns subordinados, alguns comandantes do seu bando, e mais do que isso, o Aokiji. Ele que parece estar trabalhando ali junto do bando do Barba Negra, por mais que ele não tenha sido oficializado como um capitão colossal, como um comandante de Yonkou ali, né, com um comandante do Barba Negra, mas ele estava trabalhando em conluio com o Barba Negra a princípio, então ele poderia ser alguém que o Barba Negra ele poderia dizer, ó, Aokiji, a gente tem uma missão aqui, né? Por que você não vai lá ajudar os caras aí a tentar pegar esse Road Poneglyph? E galera, quem iria defender Whole Cake Island seria o Katakuri junto do Cracker. Faria total sentido, primeiro pelo Katakuri ser o comandante mais forte da Big Mom, ficar presente ali, ficar ainda protegendo, ficar no país de Whole Cake para proteger o país de qualquer ameaça enquanto a Big Mom estivesse fora, junto do Cracker que consegue ali executar um exército gigantesco de biscoitos. Ele seria uma força muito grande para conseguir ali, numa espécie de emergência, segurar as pontas enquanto a Big Mom não tivesse no país. E galera, faz sentido que eles tenham ficado em Whole Cake porque eles já tiveram o merecido destaque deles. O Cracker, na verdade, merecido nem tanto. Ele poderia ter um destaque maior, mas ainda assim eles já tiveram o seu espaço, os seus espaços dentro do arco. Então faz sentido que eles tenham ficado em Whole Cake na esperança de a Smurf ter ido junto do bando da Big Mom para que ela finalmente tivesse algum destaque digno de comandante de Yonkou no arco de Wano, que
a gente já tá chegando aos 45 do segundo tempo e até agora não aconteceu e pelo visto não vai acontecer tão cedo, né? E galera, se a gente realmente vê o Katakuri e o Cracker nas próximas capas dos próximos capítulos, e que eu tô muito ansioso pra realmente ter essa esperança de ver eles aparecendo, por mais que não seja mostrada a luta entre eles, galera, mais do que o Aokiji aparecer, mais do que qualquer outro membro do bando, quem precisa aparecer é o Shiryu da chuva. Eu queria muito ver esse combate entre os dois, do Katakuri, que tem uma observação avançada contra o Shiryu com a sua fruta da invisibilidade. Inclusive, ele pode muito bem estar nessa página que a gente viu ali, mas ele estar invisível, a gente não vê que ele está realmente ali, né? Mas ele poderia, além dessas duas figuras, ele poderia também estar junto dessa equipe que foi até Holy Cake Island. Por que eu imagino isso? Primeiro, porque o Shiryu, ele precisa de algum hype na história, ele precisa de algum feito concreto para colocar ele num patamar digno agora que o Zoro tá num nível absurdo. E ele muito provavelmente vai ser realmente o oponente do Zoro. A gente ficou até nessa dúvida se na verdade não seria o oponente do Sanji. Pelo visto vai ser realmente o oponente do Zoro. E para isso, galera, o Shiryu ele precisa de feito, ele precisa de algo que engrandeça o personagem. E se ele conseguir derrotar o Katakuri, seria um feito muito bom pro personagem, ainda mais pelo matchup entre eles. Imagina se a fruta da invisibilidade sendo evoluída e sendo aprimorada a um ponto onde a sua invisibilidade consegue até mesmo burlar a observação avançada do Katakuri, que consegue ali sentir a intenção do seu oponente através até do tempo, alguns segundos até adiante no tempo. Só que imagina se o Shiryu ele não consegue burlar isso de alguma forma, com a fruta da invisibilidade dele conseguindo até mesmo ocultar as suas intenções futuras. É isso que eu espero. Eu não espero, na verdade, menos do que isso para essa batalha entre eles. E enquanto essa equipe do Barba Negra poderia ter ido até Holy Cake, o Barba Negra em si, pessoalmente, poderia ainda dar as caras em Wano. Ele ainda precisa, como eu falei, de todos os Road Poneglyphs, porque ele vai estar lá como um dos desafios finais, se não o desafio final para o Luffy. Então ele também precisa estar nessa corrida e ele precisa dos Road Poneglyphs. Então se ele for pessoalmente, meu amigo, até o país de Wano a gente tem ali a história de Kappa conversando perfeitamente com os acontecimentos ali do finalzinho desse arco. Tomara, Deus queira que tudo isso seja concretizado. Só não sei se a essa altura vai ser realmente concretizado o Katakuri zumbi sendo levado como um soldado do Barba Negra em Wano e deixando o Luffy em choque. Talvez eu tenha me empolgado demais falando muito sobre a capa desse capítulo, desculpa, talvez não fosse pra durar tanto tempo, mas finalmente vamos lá falar sobre esse capítulo. E antes, galera, aproveita esse momento então, já que a gente já passou um tempinho aqui junto, confere se você não tá inscrito no canal. Galera, a gente tá muito próximo, hein? A gente tá se encaminhando pra meta de 600 mil inscritos. Com a sua ajuda, a gente vai conseguir ainda no mês que vem, se liga. Então a gente começa o capítulo vendo o Kaido perguntando quem é aquele na sua frente. E a gente tem uma brincadeira ali através da perspectiva dos personagens bem interessante, quando o Zunisha fica falando mais uma vez que aquele é Joy Boy, que caraca, parece que é coisa do destino ele ter aparecido aqui e agora, né? A grande palavra proibida entre o fandom de One Piece, que é a palavra destino, aparecendo mais uma vez ali na boca de Zunisha, ou pelo menos, né, através das vozes de Zunisha, ao mesmo tempo em que Zunisha fala sobre a identidade de quem ele percebe que tá ali presente, o Luffy ele diz que ele é o próprio Luffy que vai ser o rei dos piratas, né? Então uma brincadeira ali de perspectiva que a gente teve não só por parte de Zunisha, mas também pela parte do Luffy. Seguindo, a gente vê o Kaido explicando o despertar, galera. A gente começa a entender um pouco de como funciona exatamente o despertar do despertar, que acontece quando seu corpo e mente estão alinhados com as suas habilidades. Fico um pouco... tá, o que você quis dizer exatamente com isso? Corpo e mente estarem alinhados com as suas habilidades, mas eu sigo acreditando que você precisa primeiro ter aprimorado manualmente, né, todas as suas funcionalidades com a sua fruta, ou pelo menos estar num grau de estágio de evolução do domínio da sua fruta tão grandioso que só o que resta é realmente despertar. É quando você consegue potencializar ao máximo, como ele diz aqui, né, o seu corpo e mente estarem alinhados com as suas habilidades. É quando você consegue usar o do seu corpo e da sua mente para conseguir potencializar as suas habilidades
ao máximo ao ponto de você despertar um próximo estágio do domínio da sua fruta. Seguindo, a gente vê algumas trocas de golpes. Primeiro o Kaido estourando o Luffy ali. Algumas pessoas até acreditam que o Luffy estivesse usando o hack da observação avançado, como o Katakuri usa em batalha, conseguindo ali moldar o seu corpo para que ele evite exatamente receber aqueles golpes. Pode ser o caso, mas pelo menos parece que ele tá realmente recebendo os golpes e ele poderia só estar se defendendo com o armamento avançado, né, que também serve para proteger o corpo dele. Enquanto o Luffy devolve com socões no corpo do Kaido, que consegue até mesmo moldar o corpo dele, o que abre uma brecha, uma certa brecha, né, assim como a gente viu no capítulo passado, desse tipo de visual, esse tipo de coisa acontecendo, abre brecha para, por exemplo, se o Luffy não seria capaz de, pegar o Kaido, por exemplo, de cima a baixo e simplesmente comprimir, já que tá segurando no corpo dele, por que não ele pegar o Kaido assim e simplesmente comprimir? Agora você é uma bola de mascar, você é uma goma de mascar agora. Ao meu ver, seria razoável se ele fizesse isso. Só que o detalhe desse momento é o Luffy aparecendo tossindo, galera. A gente precisa então tocar um pouco nesse assunto que é delicado, né? É realmente incerto esse caminho do Luffy. As consequências, quais vão ser as consequências do uso excessivo do despertar da sua fruta, porque a princípio a gente já tem a ideia de que o despertar para outros personagens não causa efeito colateral nenhum. Eles usam, eles saem e entram, eles usam e abusam do despertar e isso não faz com que nada aconteça com eles. E com o Luffy, a gente viu na prática como o despertar consegue otimizar o uso da fruta. Ele consegue ali fazer acontecer um monte de coisa e isso parece evitar o gasto excessivo, por exemplo, de hack do armamento que ele costuma ter, né, quando ele usa o Gear 4, por exemplo. E nesse caso ele parece ali usar sua fruta com domínio total sem problema nenhum, só que não. Existe realmente uma consequência para isso. A gente viu no capítulo passado o rosto dele quando ele saiu momentaneamente ali do despertar, ficando completamente murcho e gasto, sabe? Ficando ali numa aparência meio velhaca e muita gente até acreditava que ele poderia voltar ao estado inicial dele, né? Antes de despertar a sua fruta, que seria o estado de entre vida e a morte. Mas a gente ainda precisa ver se realmente vai ser uma consequência séria e grave mesmo pro personagem, ou se vai ser aquela coisa tipo, tô passando um pouco de mal aqui, né, mas depois que eu descansei e fiz a minha alimentação aqui tradicional de fim de arco, eu consegui me recuperar. Eu realmente tô crendo que vai ser só isso mesmo. E voltando, depois eles falam sobre a situação dentro do castelo, que serve como um gancho para a transição que a gente vai ter pro plot principal desse capítulo, que é o Raizou. A gente vê ali a Nami, o Chopper e o Zeus, inclusive, dizendo que se queimaria com as chamas, ele não poderia ajudar porque se queimaria com as chamas, e realmente isso é viável, isso realmente aconteceria, assim como o Prometheus, ele sofreu com a água que o Jinbe jogou nele. Então a água, por mais que o hack do armamento não sirva como uma arma para conseguir danificar os homes, ainda assim os próprios elementos contrários a esses homes, eles ainda fazem efeito. A gente vê também o Sanji ali liderando as prostitutas depois de ter sido crucificado, o próprio Messias saindo da cruz, e o Sop também falhando em ajudar com a sua planta, coitado, né? Realmente o Sop, ele só vai ter o seu grande momento no arco de Elbaf. Eu até achei que ele poderia fazer alguma coisa contra o Page One, realmente ficou pra Big Mom depois de dar um socão na traqueia, com armamento avançado na traqueia dele, não teve mais o que fazer, infelizmente vai ficar pro arco de Elbaf. Lá tem todo o cenário possível para ele ter o seu grande destaque. E o Zoro ainda inconsciente ali, muito provavelmente lutando contra sua Zanpakuto, sua espada Ema ali, para depois ela voltar enegrecida, né? Muito provavelmente o processo de enegrecimento da espada. Muito, cara, precisa acontecer. Inclusive, relembrando aqui para vocês a fala do Zoro lá no Arlong Park, quando ele diz que nem o Deus da Morte, nem um Shinigami será capaz de levar a sua vida, né? Olha só, né? Sendo reaproveitada aqui essa fala do Zoro nesse momento atual da história. E finalmente, o grande momento do Raizou, que selou, olha só o que ele fez, galera, ele tinha selado isso, eu até não lembro se tinha sido mostrado no arco de Zou, me confirmem nos comentários se realmente tinha sido mostrado isso, mas ele chega a selar a água que Zunisha usou para irrigar o país de Zou inteiro, e isso é agora tirado do selo e usado junto da ajuda do Jinbe, que usa a sua técnica mais clássica, que é o Kairyu Ipponzai! Kairyu Ipponzai! É mostrado também o Momonosuke e a Yamato conversando, e não tem jeito, galera, o Momo ele vai ter que criar as suas próprias nuvens, porque senão
toda Onigashima vai desabar por completo logo no momento em que o Kaido ele for derrotado. Galera, sendo sincero com vocês, um momento de desabafo. Eu esperava muito do Momo na sua forma adulta, mas esporrando o Kaido ali, galera, com o hack do armamento vazando, hack do rei vazando, despirocado e louco, e visceral em cima do Kaido, e isso não aconteceu. Aconteceu a luta deles nas formas de dragão, mas a gente nem sequer viu a sua forma humana ainda, e nem vai ver durante essa batalha. Vai ser realmente ele na sua forma de dragão, e a gente só vai ver ele na sua forma humana quando a luta tiver se encerrado, infelizmente. Mas eu, galera, queria muito que ele tivesse esporrado o Kaido diretamente numa luta frenética, por mais que ele não fosse o vencedor da batalha, né? Por mais que ele ainda fosse derrotado, porque ele não teria o domínio completo, não só da sua fruta, mas também, né, referente ao seu novo tamanho que ele adquiriu e também aos hacks que ele provavelmente conseguiria usar. E na última página, o Luffy descendo dos céus segurando um raio. E o Kaido vendo o Luffy descendo como se estivesse vendo o garoto agora no topo. Reparem na perspectiva, galera, o Kaido olhando de baixo o Luffy descendo do topo e ele sorri. Galera, seria um gancho mais do que perfeito para iniciar ali, logo no finalzinho do capítulo, já um início de flashback da gente começar a entender finalmente o passado do Kaido, mas parece que não vai ser dessa vez, pelo menos não parece ser o caso, né? Mas seria um gancho ali perfeito do Kaido ali vendo o Luffy de cima e logo depois iniciando o flashback, o Kaido começando a ter as suas lembranças de quando era mais novo, enfim, de toda a sua vida antes daquele momento, enfim. Mas galera, sobre o Luffy conseguir segurar um raio, e eu não acredito que ele tá transformando o raio em borracha ou algo elástico diretamente, nem precisaria, pra ser sincero, ele poderia, mas nem precisaria, pra ser sincero, mas ele segurar um raio era já viável. A gente tem que lembrar que no arco de Skype ele conseguia, por mais que não fosse, bom, muito crível com a física do mundo real, ele conseguia bater e segurar o Enel, por mais que ele fosse de raio. Ele estava segurando ali relâmpago. Ele podia conseguir tocar no corpo do Enel, que era feito completamente de raio, por ele ser feito de borracha. Liberdade poética. Em um momento mais específico ainda, que virou um meme clássico por muitos anos, que é quando o Luffy e a Nami eles estão no patinete ali subindo a Giant Jack para tentar dar o golpe final no Enel, e ele lança um raio em direção a eles. E o Luffy consegue redirecionar aquele raio com um chute. Ele conseguiu fazer... Galera, a borracha, ela não conseguiria fazer isso no mundo real. É só uma brincadeira aqui, óbvio que... ficção, eu entendo, mas é só pela piada mesmo. O Luffy ele não deveria fazer isso, né? Porque a borracha ela serve como isolante, mas não como um redirecionador de eletricidade. Mas liberdade poética, tudo bem, super compreendo e super aceito isso existir dentro do mundo de One Piece, mas ainda não deixa de ser engraçado da gente observar isso, né? Mas ele conseguindo redirecionar um raio com seu chute, com seu corpo feito de borracha, é o primeiro passo para ele conseguir não só bater no Enel, mas ele também conseguir segurar um raio por si só. E mais uma vez o Luffy ele tá cada vez mais preparado para interagir com os gigantes do arco de Elbaf. Eu tô doido para ver isso acontecendo naquele país e todo mundo ficando, caraca, mas aí, pô, aparece um gigante aí, e começar a ter aquela interação bacana que eles provavelmente vão ter, né? Enfim, galera, mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final e não foi inscrito, galera, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece. Inclusive, semana que vem não tem capítulo, mas se liguem que os vídeos vão continuar saindo aqui no canal, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.